Estamos aqui na StudyCo, vamos hoje recebendo aqui o Douglas e o Rafael, o Douglas da Skills, uma escola australiana, o Rafael da SEB, que é uma das maiores agências de imigração da Austrália, com foco em brasileiros. Esse é um evento da House Experience, que é uma série que a gente procura falar bastante das experiências, das diversas experiências na Austrália. Tá? Hoje, a gente tem como tema principal da nossa conversa de falar como é que você pode construir um caminho de imigração à Austrália através de um programa de estudos. Como é que você constrói isso daí para você chegar na Austrália? Tem crescido muito o interesse de brasileiros no mercado australiano para questões migratórias. Você já teve um movimento muito forte no passado no Canadá, ainda contém, mas a Austrália vem surgindo como um novo país, né, que o Brasil está descobrindo como um país muito interessante para quem tem planos migratórios. Sejam profissionais, jovens profissionais, sejam casais, ele tem se apresentado de uma maneira muito favorável por condições de facilidade, até que o aluno pode trabalhar enquanto estuda inglês, mas como também os vários programas de imigração, e logicamente o Rafael vai falar muito mais sobre isso, as evoluções desses programas migratórios para facilitar a ida, né, de pessoas de bom nível, de boa qualificação para a Austrália. Demanda muito profissional. O Douglas, ele vai falar bastante um pouquinho disso, de falar de algumas carreiras interessantes, de cursos que são interessantes, maneiras, como ele também vai contar a história dele mesmo, que a história dele também é um exemplo vivo, né, das coisas. O próprio Rafael também tem experiências, todos aqui moramos na Austrália por algum tempo, então hoje em dia a gente vai fazer um bate-papo desse. Tá? Eu sou bastante suspeito, né, para falar de Austrália, morei lá quase 3 anos, quase um pouco mais de 3 anos, que é um país que eu adorei, acho que tem assim, muita similaridade com o Brasil. Né? A gente se identifica muito, se sente muito à vontade na Austrália. Né? É mais fácil se adaptar à Austrália, com certeza. Exatamente, vai questões de clima, de uma série de coisas, mas eu acho que também uma coisa que eu sempre comento às vezes com os meus alunos é a questão da receptividade. Eu nunca senti preconceito, nunca senti nenhuma diferença no trato comigo, até pelo contrário, as minhas diferenças, as minhas experiências, eles tinham interesse em conhecer, em saber mais das boas relações que eu construí lá. Não sei, por que você escolheu a Austrália e você hoje diz que estimula mais os nossos alunos a irem para a Austrália? Para falar o porquê escolhi, né, tem que trazer um pouco ali a minha história, né? Eu sempre tive o sonho de morar fora, assim. Então isso é uma coisa que desde pequeno eu sempre quis. Minha mãe sempre falou, porque eu ficava bravo com a minha mãe, eu era do tipo de criança que falava que ia fugir de casa. E eu sempre falava que ia fugir do país, não entendia o porquê. Então, depois foi crescendo, eu fui vendo o projeto, o que é um intercâmbio, o que é morar fora. Tracei alguns pontos para onde eu não iria, né? De todas as opções que tinha, os países que falavam inglês, então eu fui traçando os pontos para os países que eu não ia. Onde era muito frio, se eu não gostava de frio, não tem por que eu morar no Canadá. Sim. Né? Se eu não podia trabalhar, não tinha por que morar nos Estados Unidos e na África do Sul. Sim. E na época, Malta também, né? É uma ilha bem, para quem não sabe da Malta, uma ilha bem próxima da Itália, no pé da Itália. Também na época não poderia trabalhar. Das opções sobrou a Irlanda, que eu estaria no centro da Europa ali, né? Estaria muito próximo. Nova Zelândia e Austrália. Irlanda, no inverno, é muito frio. E sobrou Nova Zelândia e Austrália, então eu escolhi a Austrália por tudo que você falou. Pelo clima, né, muito próximo do Brasil, eu acho que quase toda a Austrália nessa divisão de trópico. Então esse foi o principal objetivo de eu ter escolhido a Austrália, sem saber inglês, sem falar nada. Fechei os olhos e falei, não, é a Austrália que eu tenho que ir. E hoje faz 4 anos que eu estou mostrando. Boa. E você, Rafael, quando você esteve por lá? Olha, Marcos, complementando a sua fala, a Austrália é um país multicultural. 40% das pessoas que residem na Austrália vêm do país de fora. Então você encontra diversas nacionalidades no país. A minha decisão de ir para a Austrália foi pelo fato de aprender uma segunda língua. Eu estava num processo de trainee numa empresa, precisava aprender o inglês. Tentando aprender no Brasil seria possível, mas não tão rápido quanto estando na Austrália. Fora também a experiência de vida que eu teria lá. E a Austrália foi uma escolha, como o Douglas falou, de acordo com o meu lifestyle. Eu gosto, né, de temperaturas mais quentes, eu gosto de climas mais favoráveis comparados com o Brasil. E na época a Austrália estava tendo bastante oportunidades para o estudo na língua do inglês.
E foi quando eu fui para lá, primeira cidade Brisbane, depois acabei me mudando para Perth, e ali eu fui me descobrindo educacionalmente. Eu acabei trancando a minha faculdade no Brasil e acabei realizando outros estudos dentro do país. Quando você chega lá, você vê ali a importância que o país dá para um profissional, você vê que você tem bastante oportunidades para conseguir seguir um caminho e ter uma vida lá na Austrália. Então foi essa uma das minhas decisões, as maiores, foi para aprender o inglês e morar num país que fosse bem parecido com o Brasil também na questão do clima. Legal. Eu não falei da minha, a minha também, né? Mas eu estava contando um pouquinho a história e vai fazer bastante sentido dessa conversa que a gente está tendo hoje. Eu fui para a Austrália com 55 anos, estou me entregando aqui, hein? Mas, e eu falei que já fazem 7 anos, então vocês vão fazer a conta, ferrou. Então, mais legal, mas vamos lá. Quando eu fui, eu morei em vários países da América Latina, né? Mas eu sempre quis morar num país de idioma inglês. E tentei isso via trabalho, algumas coisas, sempre trabalhei em empresa multinacional, já tinha relacionamento com o inglês, mas eu não me sentia confortável no idioma inglês, por exemplo, para conversas que eram extra-trabalho, né? Um tema focado, quando eu me preparava, fazia apresentações ou discussões, dentro de um ambiente controlado, eu me sentia muito confortável com o inglês. Quando eu saía para sentar numa mesa, num bar ou alguma coisa, quando você tinha assuntos aleatórios, eu me sentia muito travado no inglês. Então eu falei, ótimo, eu preciso morar no país de idioma inglês para ganhar essa fluência que eu queria ter. E aí, mesma coisa, eu fui escolhendo países onde eu posso ir com que eu acho que dá para estudar inglês e ficar numa boa. E aí foi a hora que eu escolhi a Austrália. Eu sempre tive uma adoração pela Austrália, sem nunca ter estudado muito da Austrália, mas eu achava que a Austrália era legal, né? Isso já desde jovem, não sei porquê, mas aí eu fui. E quando eu fui lá, me identifiquei muito, né? E justamente isso, nada como viver no país para você desenvolver o inglês, né? A gente vai falar aqui, né, de estudar inglês, é importante, da importância do desenvolvimento do inglês. Nós vamos passar por tema de imigração, ponto a ponto, faz parte do processo de ser elegível, você ter um bom domínio do inglês, então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas mais do que isso é de você se sentir à vontade, se sentir bem no país, você começa a aproveitar melhor a sua estadia, né, num país qualquer. A hora que você tem o domínio do idioma, você sente muito, você desfruta muito mais do país, né? E isso foi o que aconteceu comigo na Austrália. À medida que eu fui ganhando mais liberdade, foi. E aí vem também a parte do trabalho. Eu já tinha algum inglês, 2 meses depois que eu cheguei lá, mesmo não cheguei lá para procurar trabalho, né? Fui para outra condição, mas 2 meses depois me acharam para trabalhar. E aí me convidaram para trabalhar na Stanley Pool. Ficaram sabendo um pouco do meu perfil, me convidaram e eu passei a trabalhar. E eu acho que isso é uma coisa interessante também que a gente tem que destacar da Austrália. A Austrália tem muita demanda por trabalho. A Austrália tem muita demanda por profissionais qualificados. Né? A Austrália abre muitas portas e dá muitas chances para as pessoas que têm vontade de trabalhar, se desenvolver. Então, eu acho que isso fez com que eu também me estabilizasse também na Austrália, de me sentir muito acolhido, até por questões de ser respeitado pelas minhas capacidades anteriores, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, e também ser bem recebido como pessoa. Né? Eu sinto muito respeito lá por mim, por todos, né? Seja interno à empresa ou fora da empresa, nas minhas relações pessoais, sempre me senti muito bem e confortável. Então, eu diria que esses são os principais fatores aí que tem, né? Agora, quando eu fui, né? Eu fui, e eu digo assim, até por agências, na época eu usei uma agência também para ir, e eu acho que o quanto é importante você se preparar, estudar sobre a escola que você vai, estudar para que programa que você vai fazer, qual a importância de você estar muito preparado para ir. Eu não fui preparado, e depois a gente vai falar a questão de imigração. Eu fui lá e eu achei que eu ia resolver o meu problema de imigração, e fui com 55 anos. Não tem programa de imigração, Skill Visa para 55 anos, ele acaba aos 45. A minha agência não me contou isso. E eu falei na minha agência, que eu falo, não, eu vou lá, quero ficar uns 6 meses, mas se der tudo certo, eu quero migrar. E a agência falou, ok, boa, vai embora, tchau. Não me falou, assim, olha, você tem que pensar o quanto é importante você se planejar, pensar no contexto todo de acordo com o seu interesse. Se o seu interesse é migrar, pense antes, consulte antes, fale com o agente migratório, tome informação. Eu não fiz isso. Eu diria que eu não sei se eu não iria para a Austrália, mas eu digo o seguinte, eu iria com outro poder de pensamento. Lá eu tive uma frustração quando eu fiquei sabendo da realidade. Se eu tivesse me preparado de uma forma distinta, eu teria me organizado de forma diferente. Mas eu acho que isso vem desse tema primeiro de fazer. Eu acredito que todo quem está nos assistindo tem essa ansiedade, esse medo de mudar, né?
Então, esse tipo de evento eu acho que é muito valioso, né? Quando você estava falando que pesquisar, eu acho que o principal ponto é a pesquisa. Não só de uma instituição séria na Austrália, como a instituição que vai estar representando você aqui no Brasil, que é a agência, o agente, né? Então, só dar uma passada bem rápida nessa questão que você está assistindo. Tem o Facebook, né? Tem um grupo de brasileiros. Não tenha vergonha de perguntar, por mais que se você olhar lá na pesquisa, já perguntaram, mas se você vê que a resposta não foi o que você está procurando, pergunta de novo. Né? Eu, quando decidi ir para a Austrália, infelizmente eu fui numa agência que não era tão séria, por falta de inexperiência. E me ofereceram um preço muito abaixo do mercado. Prontamente, como todo brasileiro que nós somos, eu vou pelo mais barato. Né? E quando eu pedi a minha carta, né, o meu COI, lá para frente a gente pode explicar para vocês o que é o COI, a agência sumiu. Uau! Isso, eu sou um caso que a agência ela foi uma agência falida. Né? Ela decretou falência no Brasil. E o meu mundo caiu. Né? Eu tinha investido minha vida, 5 anos da minha vida, tinha ido para esse intercâmbio. Quando eu fui atrás, cadê eles? Não achei ninguém. Liguei, não achei. Eu só consegui porque quando eu descobri todo esse caos que teve, eu achei um grupo no WhatsApp. Estava em torno de 250 pessoas. Nossa. E eu tinha entendido o que tinha acontecido. E na hora eu pensei, eu estava falando com outras agências, e as outras agências falaram, Douglas, toma cuidado. Porque, na real, o seu preço, vamos falar um valor simbólico, é 20 mil. Eles estão te oferecendo 16,5. Tem alguma coisa errada. E eu não ouvi, porque eu pensei, bom, eu vou pagar 16,5, não vou pagar 20, então esses 3,5 vai me ajudar a sobrevivência na Austrália. Então, pesquisem, vem atrás, tá? Que você ficou hoje como representante da Skills, né, uma instituição de ensino na Austrália. Por estar aqui é porque a gente acredita nisso aqui, né? Então, se você está assistindo aqui, pode acreditar no time, pode acreditar no Marcos, na que estão aqui. Então, tenham consciência que o que é barato pode sair caro, né? Então, tomem muito cuidado. Então, só que eles pontos. Lógico, teve muitas outras coisas. Não vou estender como eu consegui ir, mas uma conclusão. Eu consegui o meu intercâmbio porque eu dei uma entrevista para televisão, né? Fizemos tanto burburinho no Instagram. E a mídia, a Record veio até nós e pediram para contar a nossa história. Então, eu contei a minha história, então foi um caos, então eu consegui esse dinheiro de volta. Então, sorte. Mas dentro dos 250, eu posso dizer que 230 não conseguiu. Então, cara, então tome muito cuidado, pesquisa, porque intercâmbio é coisa séria e envolve sonhos. Né? Então, por favor, quem está nos assistindo, pesquisa. Instituição e agência. Somente complementar aqui que quando você tem um sonho, transforme ele em um objetivo. E esse objetivo é buscar por informações. Especule, vá atrás, né, de informações, de grupos. Hoje a gente tem a mídia social, que a gente consegue até entender o que está acontecendo dentro da Austrália através de influencers. A gente consegue ter um contato mais direto como o Douglas, que é um representante de uma escola. Também o contato direto com agências, né, como o Marcos, da StudyCo. Então, busque por informações, tenha profissionais como esses aqui que estão conversando com vocês, para poder guiar vocês, colocarem ali as melhores possibilidades, os melhores caminhos, porque eles são mestres naquilo que eles estão falando. Quando você trabalha com esse sonho, com esse objetivo, tenha ciência daquilo que você esteja fazendo. Não se deixe ser induzido porque o seu amigo fez uma coisa X e você vai fazer talvez parecido. Tenha ciência daquilo que você quer e vá buscar por isso, porque pode fazer muita diferença, como o caso do Douglas que ele está falando aí. Então procure por profissionais, nós estamos aqui para poder ajudar. A StudyCo como uma agência de intercâmbio, a SERE como uma agência migratória, escolas reconhecidas como a escola do Douglas. Então vá atrás dessas informações coerentes para vocês terem ali uma transição de saída do Brasil para a Austrália da melhor maneira possível. Ter esse suporte, que parece que não, gente, mas ele é super importante. Porque, querendo ou não, a Austrália está do outro lado do mundo. É um país que fala uma outra língua. Então, se você tem referências e tem suportes e apoios, você vai fazer o seu intercâmbio ser muito mais viável e muito mais prazeroso. Vamos falar um pouquinho da skill. Me conta, como a gente está falando, né, da importância da seriedade das instituições, como também escolher bem a instituição, o que você busca nessa instituição. Eu queria falar, destacando, porque a Skill é um parceiro nosso, que a gente se orgulha muito, primeiro, pela dimensão da escola, pela seriedade, pelos tipos de programa, depois o Rafael vai explicar melhor
o porquê os programas que eles oferecem são bastante interessantes para quem tem esse projeto migratório, né, que é o nosso tema aqui. Conta um pouquinho como funciona a estrutura da Skill para a gente, que programas que vocês oferecem, como é que vocês estão organizados. A Skills está operacionando na Austrália desde 2005, né? O primeiro campus dela é em Brisbane. Então, é uma escola que tem uma estrutura aí para capacidade de 800 a 1.000 alunos. Uma estrutura bem grande, né? E por que Skills Institute, né? Porque quando você começar a pesquisar na Austrália, quando você vê uma escola que é instituto, porque ela normalmente ela parte de um grupo e outro colégio faz parte do mesmo grupo, vamos dizer assim, né? Então, quando a Skills entrou, ela comprou a escola, o Cambridge College Australia. Então, ali começou a operação da Skills em Brisbane. E depois ela foi expandindo para outros estados, como Perth. Estamos localizados também em Perth, que é uma estrutura gigantesca também, com capacidade de 800 a 1.000 alunos também. E ali onde eu estou localizado, meu escritório é em Adelaide, que a gente chama o confortável campus, né? Porque é um campus menor, com uma capacidade aí de 400 alunos. Estamos localizados no coração de Adelaide, que é, deixando mais claro para quem está assistindo, é bem no calçadão. Então, se você pesquisar Adelaide, você vai ver aquela bola, né? Aquela bola grande, bem no calçadão, tem os porquinhos, então tá bem praticamente quase na frente dessa bola, se eu posso dizer assim. Então, a gente oferece desde os cursos, né, cursos de inglês, sendo uma conversa mais simples para quem está assistindo, os General English, e nós oferecemos o Vocational Course. O que é o Vocational? É os cursos técnicos. Mas o que seria o curso técnico? Vamos trazer para o nosso mais, assim, o mercado brasileiro. Vamos fazer um Senai daqui, né? Não sei de que parte você está assistindo no Brasil, mas aqui em São Paulo nós temos o Senai, né? Cursos técnicos de profissões que está em grande demanda na Austrália, né? Eu, como representante da escola, eu não posso dizer para vocês o caminho que isso pode levar para vocês, por isso que nós temos o Rafael aqui na live, que vai explicar para vocês qual os cursos que nós temos, de caminho que vocês podem, né, ter para permanência na Austrália. Então, dentro desses cursos, nós temos o Cookery, né, que é dentro do Hospitality, que hoje é o principal curso nosso, né, que tem a grande procura, que é ser chefe de cozinha. Nós temos Automotive, que é o famoso mecânico. Nós temos cursos da área da construção civil. Diferente de outros colégios, eu tenho a alegria, né, de trabalhar num colégio que oferece alguns cursos na área de construção que outros colégios não oferecem, como, né, traduzindo para o português, o cara que vai passar massa corrida. Mas qual que é a diferença? Porque na Austrália tudo tem uma coisa diferente. Se o cara é dentista, ele não vai fazer limpeza nos dentes. Quem vai fazer é outra pessoa. Se é na construção, é o cara que vai limpar a parede, é o cara que passa a massa corrida, é o cara que põe o piso. Então, nós temos esses cursos, nós oferecemos esse curso, né, que é o Placing, Passing, e nós temos também o curso que coloca o piso, né, toda essa parte de design internos, eu posso dizer assim. E nós temos também agora um novo curso, agora na Austrália, que é Construction Designer, que é o desenho industrial, né? Então, como eu falei, o engenheiro, o arquiteto, ele só quer olhar o todo, e o desenhista, projetista é outra parte, né? Então, nós estamos oferecendo esse curso. Divulgamos há 2 dias atrás no nosso Instagram. Então, entre lá na nossa página, sigam, né? Sigam a nós para que vocês possam estar acompanhando toda essa mudança, porque a Austrália ela vem em mudança educacional, muitas coisas de imigração estão mudando, então é sempre bom vocês estarem acompanhando as escolas que também vocês têm interesse de estudar. Então é isso, a Skill está bem séria no mercado, né? Não somos uma instituição que de um dia para o outro pode encerrar. Nós vimos muitas instituições encerrando, né, no período do Covid. Nós passamos por esse período, foi difícil, mas mantivemos, né? Então, assim, é uma instituição séria que você que está assistindo, você pode acreditar. Eu, como brasileiro, eu garanto que pode confiar. Não estamos, né, assim, só por passagem, vamos dizer assim, né? Falando em resumo, né, um pouquinho, a gente falou aqui pelo menos 4 carreiras, né? O Rafael depois vai ajudar a gente. 4 carreiras importantes dentro de processos migratórios, né? A gente falou de cookery, né, que são as carreiras de chefe para ocupação de chefe. A gente falou do automotivo, mecânico Isso. automotivo. A gente falou de building construction, né, de construção Isso. civil, né? Você tem o pastor e o... Temos o painting também, que é o pintor, né? O pintor e decorador, né? Decoration,
que por mais que para os brasileiros parecem que é meio assim... Nossa, vou fazer aqui você pega o filho da vizinha para ser pedreiro ou auxiliar de mecânico, né? E você fala, na Austrália não funciona assim. Para você ser reconhecido, um profissional reconhecido, para você instalar gesso, passar massa numa parede, você tem que estudar 2 anos. Sim, 2 anos. Ser certificado, saber de técnicas, métodos, processos, riscos, né? E isso é uma profissão reconhecida e isso eventualmente pode te levar a você obter a sua residência. Acho que o brasileiro tem muita visão que assim, se eu for médico, se eu for engenheiro, se eu for alguma coisa muito especial, eu vou conseguir ter um visto, né, para trabalhar na minha profissão lá fora. E você fala, lógico, são profissões também importantes, mas não são as únicas. E tem uma demanda muito grande de outras carreiras. Então, voltando, a gente falou de Kukri, a gente falou de Building Construction, a gente falou de automotivo, a gente falou de design, né, do draft person, né, que é o desenhista, mas vocês também têm os cursos de tecnologia. Isso, também temos o curso de tecnologia da informação. Então nós oferecemos esse curso também. Se você já é um profissional do Brasil, que tem formação acadêmica, que tem tempo de experiência profissional, possivelmente você vai precisar ali de um nível de inglês adequado para poder conseguir seguir em frente na questão de adaptação, busca de trabalho, prova validadora de inglês e também ali para as considerações de aplicação de visto. Por isso que estudar inglês em uma escola reconhecida dentro da Austrália é super importante. Um programa de 6 meses, um programa de 1 ano, onde você consegue ali elevar o seu nível acadêmico na língua, porque ele vai ser necessário. Agora, se você não tem ainda uma formação acadêmica, você está precisando estudar o inglês e está pensando em algo que esteja relacionado com a lista de demanda ou algo que você gosta que também esteja na lista de demanda, existem os colégios particulares, instituições, como o Douglas está falando, da Skill, que promovem cursos que vão te ajudar nesse caminho. Então, tem cursos hoje que, se você conseguir fazer a conclusão dentro da Austrália, dependendo do tempo de duração, dependendo de qual for as matérias, o outcome que você vai ter vai ser um possível caminho migratório dentro do país. Mas é claro, a gente tem que sempre observar os fatores migratórios, essas atualizações que tendem a ocorrer de ano a ano. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas, quando elas já saem focadas do Brasil, com o inglês como primeiro objetivo, para depois buscar ali por uma transição de carreira, ou fazer uma qualificação acadêmica, ou até mesmo continuar na própria profissão, mas tentar ali, com a conquista do inglês, buscar por uma validação profissional da sua posição, vai estar relacionado com os programas migratórios. Então, eu não quero ser muito complexo, mas eu falo que a importância do inglês e a importância de escolher um bom curso para você conseguir um caminho dentro da Austrália é super recomendado desde o estágio 0, quando você começa ali a fazer as suas perguntas e considerações para os seus programas de intercâmbio. Eu, como fui um brasileiro, um dos, de tantos outros que vai para a Austrália ou qualquer outro país sem inglês, é muito difícil. Eu acho que para mim esse período até eu me sentir confiante no meu inglês, eu levei aí 1 ano. Eu travei psicologicamente, minha mente me travou. Então, você ir com inglês, é claro que tudo acaba sendo mais fácil. Algumas portas vão se abrir mais fácil, Porque a coisa mais frustrante, que as pessoas às vezes perguntam, que a gente vê as perguntas nos grupos do Facebook. Eu consigo um emprego sem inglês? Consegue. Mas quais empregos que tem sem inglês? Você realmente está disposto a fazer alguns trabalhos que você talvez não faria aqui no Brasil? Então, a importância do inglês, para nós, principalmente para nós, porque a nossa educação, assim, vamos falar da parte educacional no Brasil, nós, enquanto estamos na escola, a gente não dá muito valor assim para o inglês, Então, quando a gente vai para o país, como eu fui para a Austrália, que eu tomei o choque, que eu não conseguia ir num McDonald's pedir um lanche, a única coisa que eu pedia no Mac era o Big Mac. Porque o Big Mac é mundial, né, Rafa? Então, assim, é a única coisa... o ruim é quando ele fala quais são os acompanhamentos. Não, esquece. Quando perguntava para mim se eu queria o pequeno, o médio ou o grande, eu falava o que vinha primeiro, e era sempre o pequeno. E eu ficava bravo, porque era batata pequena, era o refrigerante pequeno. Então, assim, eu ficava frustrado com isso. Então, é como o Rafa falou, esse primeiro degrau, que é o inglês, é muito importante. Então, assim, quando você chega na Austrália, leva a sério. A gente tem esse costume, eu como hoje, estar numa escola, de ver a comunidade brasileira,
de chegar na escola, só quer ir 2 dias, né? A escola é de segunda a sexta, só quero ir de segunda e terça, quarta, quinta e sexta eu não vou mais, porque coloca na cabeça que acha que já sabe inglês. E não é assim. Então, alguns processos, né, na Austrália tá mudando, né? Então, assim, as escolas também, eu vou falar pela Skills, ela vai levar muito mais a sério na questão do aluno pular do inglês para o vocational. Eu, como brasileiro, galera, se vocês têm medo de ir para a Austrália sem inglês, vão, né? Não percam a oportunidade de ir. Eu falo para todo mundo que vem através da minha história, eu sou fruto do meu próprio sucesso, né? Hoje eu estou numa carreira que eu não tinha a mínima ideia como era no Brasil. Eu sou um gestor industrial no Brasil e hoje eu estou na área de marketing e, né, e na parte comercial. Então, assim, tem espaço. É como o Marcos falou, como o Rafa falou, a Austrália está crescendo. Então tem caminho para todo mundo. Se realmente é o que você quer, senta, aprende inglês, vai de porta em porta, aprende a montar um currículo, que a Austrália com certeza está de porta aberta, né? A Austrália termina dia 30 de junho o ano fiscal, se inicia no dia 1º de julho. A grande maioria dos estados já fizeram as atualizações da lista de demanda e dos critérios também regionais. Então você consegue encontrar. Mas de qualquer forma eu posso dividir depois com o Marcos e ele pode colocar no e-mail para vocês ali um link de acesso mais rápido. A lista de demanda ela é legal para vocês interpretarem se você consegue encontrar alguma posição que te traga uma pré-elegibilidade para você entender como que funcionam os processos de validação. Só que para a grande maioria dos programas e para os processos de validação, você vai precisar de uma certificação de inglês, tá? Então a gente volta na questão do inglês. O inglês, por mais que você não tenha tanto e coloque como objetivo inicial dentro da Austrália, ele vai servir para sua adaptação. Assim que você consegue chegar num nível mais um pouco elevado no inglês, junto com a skill, por exemplo, você já vai estar se preparando para o seu próximo passo, que é talvez fazer uma validação profissional ou engajar numa matrícula de um curso vocacional onde você vai conseguir entender ali os professores e logo após também a formação desse curso, para você ter elegibilidade de um programa que é um pós-study, você vai ter que fazer uma prova validadora de inglês. Então, de certa forma, o inglês ele vai estar sempre se encontrando com você nessa questão de certificação. É claro, tem provas que você consegue fazer e você consegue ter ali, né, para propósitos migratórios, uma validade de 3 anos. Então, se no começo você pegar firme no inglês, fizer essa prova, tiver uma nota boa, 3 anos para frente você não precisa se preocupar tanto, a não ser que você queira aumentar algumas questões e considerações para pontuação. Mas é super importante nessas considerações, porque além ali de transitar por um curso vocacional e além de transitar para um pós-study visa, que vai te dar um tempo para você ganhar experiência profissional e buscar por essa validação profissional, você ainda vai ter a aplicação do visto, que vai também ser requerido ali uma prova de inglês. Então o inglês ele vai estar em todos os caminhos dentro da Austrália para esse lado aí voltado para a educação e também ali para a questão profissional. Se você é um brasileiro que adora balada, mas você só sai com um brasileiro, você não vai falar inglês, né? Então, assim, para mim é muito arriscado. Eu tenho uma colega que em 4 meses ela foi zerada de inglês e falava assim, absurdamente lindo. Eu olhava para ela e falava assim, mas como que em 4 meses você aprendeu? Porque ela caiu literalmente no mundo australiano. Então, assim que ela chegou, ela não tinha experiência nenhuma, ela caiu para hospitality, que é trabalhar em restaurante, trabalhar em hotel. Então, a vivência dela estava sendo só para o inglês. Eu, Douglas, eu cheguei... Né, é engraçado quando a gente fala, eu falo inglês, eu falo básico, mas o que é o básico, né? Para mim, eu só sabia os verbos, que era comer, go, eat, né? Só eu tô com fome, então eat, falava igual índio, né? Então, assim, e eu me travei, então eu levei 1 ano para aprender, né? E, então, eu fiz um curso de inglês de 8 meses. Então, assim, eu fui para 6 meses, aí eu renovei para mais 2, né? Porque dentro da escola o inglês flui, mas e fora? Então tem isso, tem o inglês dentro da escola que flui, se comunica com o professor, comunica com os alunos. Então, mas e quando sai, que você cai para a realidade, que é o inglês australiano, que aí você fala, não, peraí, eu não estou falando nada ainda. Né? Então eu renovei para mais 2 meses, então eu fiz um curso de 8 meses, que eu fui o aluno que mais estudou inglês na época, né? Nessa escola, e depois eu caí no vocacional. Caí já direto, né, no hospitality. Então, assim, eu já tinha o básico ali dos 8 meses, e quando eu caí no vocacional, eu falei, nossa, eu ainda não falo. Então, eu tive que correr atrás, tentar entender o que o professor estava falando, que aí, quando eu terminei o meu curso, aí eu falei, não, agora eu acho que eu falo.
com 6 meses o aluno já consegue já começar a se virar dentro da Austrália, né? Os básicos, ir nos empregos, pedir, né, uma oportunidade. Então, assim, você já consegue se virar. Então, tudo vai depender do que você vai viver na Austrália, Como né? você conduz. Exatamente. Colocando aqui um adendo na conversa do Douglas, eu acho que vai muito do seu objetivo dentro da Austrália, de onde você quer alcançar, para você aprender o mais rápido o inglês. Você tem que se desafiar, porque você pode chegar lá no país e você não precisa nem falar um inglês. Você vai conseguir se virar de uma certa forma. Só que você está gastando tempo, está gastando investimento e não está usufruindo daquele objetivo que foi aprender a língua. Então, se você for para lá, tenta tirar o máximo. Tenta residir, né, com pessoas que falam línguas diferentes, tenta sair com pessoas que falam línguas diferentes, não desmereça os brasileiros, não deixe de fazer amizade com os brasileiros, porque eles vão estar ali te ajudando, mas coloque ali um objetivo, um desafio de você estar falando inglês. Vai procurar por trabalho? Procure trabalho onde você vai usar da comunicação, mais do que das mãos, porque isso vai te ajudar ali no seu processo de aceleração de aprendizado. Eu também reconheço, um período de 6 meses, 8 meses, dependendo da idade da pessoa, dependendo, né, da bagagem que ela já traz de inglês também, é um período essencial para você conseguir dar um up. Você está indo para estudar o inglês. Você vai ter uma carga horária de 25 horas por semana, 4, 5 horas por dia, só focado ali naquele inglês, no General English, aprendendo verbo, aprendendo pronunciação. Então a escola vai ajudar. Mas o fora da escola também você tem que fazer por merecer, para você conseguir agregar mais ainda essa parte educacional. É diferente você escutar uma professora falando e você conversar com um australiano. Então é ali que o desafio está. E é ali que você tem que se superar. Em termos migratórios, para a grande maioria das posições, quando você tem que buscar para uma validação profissional, por exemplo, a engenharia pede que você tenha 6 na nota de inglês. A área de TI, as áreas mais de escritório, não necessariamente você precisa ter um nível de inglês. Mas para a aplicação de visto, você vai ter que ter. Para ali, né, uma aplicação de um patrocínio empresarial, você vai ter que ter um competente em English. Para você aplicar para um pós-study visa, você vai ter que ter um competente em English. Para a parte dos skill visa, que são os vistos independentes, quando você é convidado, quanto maior a pontuação de inglês, menor. Se você tira o 6 no inglês, você não está pontuando, que seria o competente, você fica com 0. Pode suprir algumas considerações, mas não ajuda na pontuação. Se você foca por proficiente, que é o 7, você ganha 10 pontos. Ou seja, se você já vai com a mentalidade de fazer uma prova de IELTS para daqui 6 meses ou 7 meses e tirar um 7, você já tem uma prova para poder usar num período de 3 anos que vai suprir tudo aquilo que você vai precisar na grande maioria das validações ali acadêmicas e profissionais. Agora, se você quiser focar e ir para o 8, que é um desafio, mas é possível, você vai ganhar 20 pontos. Quanto maior a pontuação, mais competitivo você vai ficar para esse sistema de imigração para receber um possível convite. Então, novamente, volta no inglês, porque o inglês ele é super importante para você dentro da Austrália. Quando você fala, vou fazer intercâmbio na Austrália, você tem que pensar nessas duas componentes. A primeira componente é escolher a sua escola, escolher um bom curso, definir o seu objetivo, definir para onde você quer ir, a sua cidade. A gente falou aqui de pelo menos 3 cidades, a Austrália tem vários destinos. O que nós fazemos como agência? Nós te damos esse suporte, a gente dá toda essa informação para você justamente saber a gente entender o seu perfil, entender a sua necessidade, seus objetivos e te indicar a melhor cidade, de acordo com os seus gostos, suas necessidades, o que você busca, escolher a escola, indicar os cursos, para que você consiga entender o que você tem de budget para tudo na vida. Tem preço mais barato, foi, né, que o Doug aqui falou no começo, tem os mais caros e a gente tem que entender se você o que cabe para você e o que também você vai ter chances de desfrutar. Às vezes eu falo, tem escolas que tem mega portal, aulas extras, tour pelas cidades e tal. Aí você fala, ótimo, mas eu vou ter que dividir minha vida entre trabalho e estudo, e o trabalho vai ser importante. Você não vai ter tempo para desfrutar tudo isso que você está pagando. Então, buscar o melhor equilíbrio é isso que a gente faz entendendo o seu perfil. Então, ótimo. O que eu recomendo? Processo? Conversa conosco, a gente entende perfil, monta uma proposição de recomendação para você, você escolhe a escola, a gente trata dos pagamentos da escola, tudo. Importante que o Douglas falou aqui, na Study Co você nunca vai dar dinheiro para a Study Co. A Study Co não recebe dinheiro de aluno, a Study Co não cobra taxa, a Study Co não cobra por serviços de aplicação de visto. Então a gente não vai cobrar nada de você, você vai pagar a escola para a escola, você vai pagar o seguro para a companhia de seguro, você vai pagar a taxa do visto para a imigração.
Nós fazemos todo o trabalho para você, mas a gente não manipula o seu dinheiro. Então você nunca vai ficar na condição que o Douglas falou aqui, paguei para a agência e não fui. Eu gosto de sugerir aos meus alunos que apliquem o seu visto com pelo menos de 4 a 3 meses de antecedência da data de início do seu curso. Por quê? Primeiro, a imigração, os prazos podem ser curtos, tem visto que se aplica e você, no dia seguinte, você tem um visto aprovado, como você tem visto que demora 2 meses, 2 meses e meio. Aí você fala, qual a diferença, Marcos? Por que o dele aprovou antes, meu? São os processos migratórios, você não tem uma regra, você não tem nada específico. Então, se planeja. 2, não deixa para o seu visto ser aprovado muito em cima da hora, porque você tem que comprar uma passagem. Comprar passagem em cima da hora é caro, você precisa organizar suas coisas, você precisa se preparar para chegar. Então, o que eu recomendo? Prazo, 6 meses antes, se organiza. Ah, mas eu queria me organizar antes disso. Ótimo, melhor, mínimo de 6. Aí você já vem, já vai pagando. 2, não precisa pagar tudo de uma vez. Pago a escola, recebo minha COI, que é o documento que me permite começar a pensar em aplicar o seu visto. A COI, que é a Confirmation of Enrollment, que seria o certificado de matrícula. Esse é o documento base para a gente começar uma aplicação de visto de estudante. Se você não tem matrícula em escola, você não é estudante. Então, para ser estudante, precisa ter uma matrícula de uma escola. Então, esse é o mínimo para você começar o visto. Aí depois nós precisamos... Depois você pode comprar o seguro um pouco depois. Depois você deixa, como último, pagar a taxa do visto, que hoje não está barata, está em $710, é um investimento grande. E a gente vai preparando, a gente entende o seu perfil, te ajuda na redação da carta, você tem que apresentar uma carta de proposição à StudyCo, com a nossa experiência, a gente passa as orientações, a gente organiza isso tudo direitinho para que você consiga fazer. Então vamos lá, pelo menos 6 meses, dá para fazer em menos tempo? Dá para fazer em menos tempo, mas tudo fica mais corrido e aí você tem que estar preparada para um pouquinho de estresse, de ansiedade, de expectativa ali para as coisas se encaixarem no tempo. Eu gosto muito de conversar com o pessoal e trazer o seguinte ponto. Nós brasileiros, enquanto moramos aqui, a gente se importa com os imigrantes que estão no Brasil? A gente realmente sabe o que um venezuelano passa, o que um haitiano passa, do pessoal da Ucrânia, né? Os ucranianos estão passando aqui no Brasil? Não. A gente não sabe. Já os australianos, a maioria deles sabem, né, nós imigrantes. Então você vai trabalhar nas empresas, vai ter um imigrante. Sempre vai ter um, pelo menos um, né? Em muitas áreas. O Rafa pode até confirmar, porque ele também, né? Você morou lá, né, Marcos? Rafa também. Vou te falar, na empresa que eu trabalhei, na empresa que eu trabalho, na StudyCo até hoje, não tem um australiano nativo. Nenhum. Então, é isso. Então, tem mais de 80 pessoas, não tem nenhum exatamente. australiano nativo. Então, assim, quando faz essa pergunta acolhedora, eu pergunto, será que nós brasileiros somos acolhedor? Então, assim, os australianos são acolhedor. Então, dizer em questão de que cidade já é mais difícil, porque se eu for para o Atlântico Pacífico, que é ali a costa, né, Brisbane, que desce ali Sydney, Melbourne, é uma outra vibe, é um outro estilo, né? Se eu for para Gold Coast, é uma vibe praiana, então vamos dizer ali que é a Santa Catarina, né, Florianópolis, Rio de Janeiro, Copacabana, que é uma vibe mais praiana. Então, se você gosta, é mais isso. Se a gente vai para Brisbane, é uma cidade mais acolhedora, mas é uma cidade mais São Paulo, é uma coisa, né, mais a correria do dia a dia. Eu moro em Adelaide hoje, né? Então, assim, Adelaide, para mim, é uma cidade pequena e grande ao mesmo tempo, né? Então, assim, é uma cidade muito espalhada. Uma Campinas? Pode ser uma Campinas, né? Vamos dizer assim, Campinas aí, para quem estiver assistindo de São Paulo. Então, então, assim, é muito difícil eu falar cidade. Então, eu gosto de trazer esse ponto que nós, brasileiros, no Brasil, é mais preconceituoso com o imigrante do que o australiano. Porque, assim, a gente está falando de um país de 25 milhões que está aberto para todo mundo e todo lugar que você vai procurar, eles vão te abraçar. É muito legal conversar com o australiano. Quando você explica o processo de imigração, eles olham e falam, nossa, tadinho de você, eu não sabia que era tão difícil assim. Nossa, me conta mais. Então, assim, a Austrália, assim, o que eu posso dizer é muito acolhedor. Como o Douglas falou, é que nem o Brasil, depende de onde você está, você vai encontrar, né, sotaques diferentes, pessoas com costumes diferentes. Brisbane, Sydney e Melbourne são as metrópoles, são as cidades maiores, onde tem mais vida acontecendo, tem mais coisas. Adelaide, Perth já seria mais as cidades do interior, mas também tem coisas acontecendo. Mas em termos de acolhimento social, não posso falar por todos, né? Mas eu também nunca tive nenhum problema com um australiano.
Talvez tive alguma situação com uma outra pessoa de uma outra cultura, porque lá você tem, né, um choque de culturas diferentes de todos os lados, principalmente na questão de acomodação, mas nada que fosse super relevante. Mas, novamente, a Austrália é um país multicultural. A Austrália foi fundada ali pelos ingleses, depois teve aquela questão, né, da Índia fazer parte da Inglaterra, veio muito indiano, depois veio os asiáticos, aí veio os europeus, agora os brasileiros, mas mesmo assim, o Brasil, em termos de número, não é muito significante ainda dentro da Austrália. Somos 50, 60 mil brasileiros num país de 27 milhões de pessoas. Existem outras, né, nacionalidades que são muito maiores ainda, mas é um país super acolhedor. Então, como é que é viver em casal? É uma boa metodologia. Bem, não, você casou lá? Eu casei lá. Você casou lá, ótimo, não sei. Então, ótimo. É uma boa estratégia porque quando você viaja com visto principal e o seu esposo, ou marido, ou um noivo aí, como seu dependente, um pode estudar e o outro basicamente só trabalha. As mesmas regras de permissão de trabalho se aplicam aos dois. Então é meio período, hoje 48 horas quinzenais, né, que é mais ou menos equivalente a meio período, né, incluindo aí, quem sabe, o sábado, né, 4 horas por dia, incluindo o sábado, né, 24 horas por semana, é o que você pode trabalhar como estudante e é o que você pode trabalhar como dependente de um estudante, como o esposo ali. Então, ótimo. Esse é um benefício. Então, primeiro, você ajuda, porque você financeiramente, você vai ter alguém apoiando, 2 pessoas trabalhando e ajuda. Você vai dividir a casa, vai dividir despesas. Então, isso ajuda muito. Na comprovação financeira, ele acaba aumentando um pouquinho. Você tem que adicionar a parte do esposo ali na comprovação financeira, que é um item importante. Ah, mas no Brasil não é exigido comprovação financeira. Não, o Brasil não precisa apresentar comprovação financeira com a maioria das escolas, uma escola de qualidade, você como a Skill, você não precisa apresentar a comprovação financeira no momento da aplicação do visto. Mas pode ser que a imigração lhe peça. Se ela pedir, a gente tem que aprovar, tem que apresentar e para que seja aprovado o seu visto. Então, isso ajuda tudo. Ajuda na divisão de despesa, ajuda na hora de você se organizar na sua casa e tudo mais, ajuda para você compartilhar, você chega lá e não conhece ninguém. Se você tem uma pessoa já do seu lado, para passear, para conhecer, para viajar, ter uma companhia. Então, a gente até vai criar um tema aqui no Experience, que a gente vai estar falando, que é dos problemas emocionais do estágio, do intercâmbio. Nem todo mundo suporta bem, porque você deixa amigo, família, deixa tudo. Então, você estando com o seu partner, com o seu acompanhante, você vai dividir ali as suas emoções. Na hora que você está down, ele vai te ajudar. Na hora que você está muito demandada com escola, alguma coisa, ele vai estar lá para te apoiar. Você divide as tarefas da casa, cozinhar, limpar. Então, ou seja, além de tudo, eu acho que é o seguinte, reforça muito a relação. Eu acho que ajuda muito. Ajuda muito, né? Então eu fui um intercambista solteiro, tô voltando pro Brasil depois de 4 anos casado, né? Então assim, eu tenho os dois lados da moeda. E tudo que você tá falando é a pura verdade, né? Então, quando você é solteiro, a alguns pontos você fica muito perdido, né? E é mais caro, se você botar no papel, né? Sim. Se eu sou um estudante que na época que eu fui só poderia trabalhar 20 horas, então eu tinha um salário de 20. Né? Hoje, que o estudante pode trabalhar 24, então no total é 48 a família, né? Então, assim, um aluguel para um casal não vai ser tão diferente assim para um solteiro. Só vai ser mais caro se o casal optar por morar sozinho. Então, se você opta por economizar dinheiro, fala assim, não, então vamos morar numa casa compartilhada. Então, um quarto para um solteiro, na média hoje, vamos falar de média, né? 250, 270, a média do solteiro. Para o casal vai estar 320. Então, assim, se dividir, então eu vou estar pagando, né? A pessoa vai estar pagando mais barato do que se fosse como solteiro. Sim. Então, o intercâmbio para casal hoje, né? Que eu estou com a minha parceira, é muito mais fácil. Principalmente na parte emocional. A parte emocional para um intercambista, eu acho que é um dos pontos mais cruciais que tem. Legal. Que é ou que te traz para o Brasil, né? Te traz de volta, ou é o que realmente faz você ficar. Sim. Então, tendo uma pessoa para compartilhar, que é a pessoa que te entende, então eu acho que, né, a pergunta, né, tipo, como que é essa coisa de viver um intercâmbio em casal, eu acho que é muito mais fácil. Legal. A gente tem um guia, depois a gente pode compartilhar, a gente fez um guia de viajar em casal à Austrália. Ficou muito legal, ficou um trabalho bem amplo que o pessoal fez,
ter um guia tipo assim de benefício, que tem funciona. Não sei se tem algo para comentar disso, Rafa. Eu acho que quando você faz essa escolha de ir, né, com uma família ou com um dependente, eu faço das minhas palavras as tuas, tá, Marcos? O partner é quando você está ali casando com um australiano ou com alguém que já tem um visto de residência. Mas você tem ali, né, o benefício de ter uma pessoa te ajudando a ter um suporte dentro do país. Então, além de você estar estudando ali, focando ali nos seus objetivos, podendo trabalhar no seu período que é permitido, você tem aquela pessoa também que está ali, né, te ajudando de uma certa forma. Só tem que levar em consideração quando tem dependentes menores de idade, as crianças, dependendo da idade, eles também precisam estar matriculados em escolas públicas. Então, é legal de conversar com a agência para poder saber as considerações dos custos, porque também envolve, né, o seguro de saúde, dependendo do nível acadêmico pelo qual o estudante principal for estudar, pode ter alguns benefícios diferentes, como, por exemplo, o mestrado, abrindo aqui um pouco o leque. O mestrado ele dá a possibilidade do dependente trabalhar no período integral. No caso de dependentes acima de 5 anos, tem estados como o de WA, por exemplo, que dão um subsídio ali da escola pública da criança. Então, são essas considerações que têm que ser analisadas de acordo com o perfil ali do casal, a intenção da família nesse modo geral. Mas segue correto. O assunto é rico. Acho que se a gente sentasse aqui, não tem cerveja aqui, um uísque, um amendoim, porque senão a gente ia parar a noite aqui, porque o assunto é muito gostoso. Falar de Austrália, a gente compartilhar as experiências. Espero que tenha agradado e atendido todo mundo. A gente está aberto, né? Acho que vai estar as redes de todo mundo aí também, né? Tanto da Seven quanto da Skills e do Douglas, do Rafael, as nossas aqui, para vocês consultarem, mas eu agradeço muito, principalmente agradecendo ao Douglas, que veio da Austrália nos visitar aqui, muito obrigado, ao Rafael, que também tem nos ajudado muito, colaborado muito, com muita informação, é muito crítico o assunto, né, imigratório, então vale a pena a gente também sempre estar, a gente mesmo também se assessora, a gente não sabe tudo, a gente precisa também de especialidade, porque é muito amplo o assunto. Então, eu queria agradecer vocês aqui e para a gente poder ir para o nosso sorteio. A Skills que agradece a oportunidade, né, de estar aqui, tendo essa troca, né, de informação, esse aprendizado um pouco, né, então vocês aí que nos acompanharam, a Skills está de portas abertas. Se vocês fazerem uma pergunta lá, pode ter certeza que vai chegar até mim, pode ficar sem medo, pode fazer a pergunta em português, que vão direcionar para mim. Eu vou fazer questão de responder, não tem problema nenhum, pode perguntar qualquer dúvida sobre a Austrália e eu vou fazer questão de responder, tirar dúvida de todo mundo. Então foi um prazer participar desse bate-papo com a StudyCo e a Seven. Né? Eu, como brasileiro, fui cliente da Seven, né? Eu fiz a consulta com eles, então hoje estar aqui nessa posição para mim é muito enriquecedor. Legal. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, agradecer em especial o Marcos, o Douglas, a Amanda que está por trás das cenas aí, e deixar um recado, porque tanto eu, quanto o Marcos, quanto o Douglas, um dia estivemos aí onde vocês estão, né, assistindo, buscando por informações. E nós fizemos as coisas acontecer. De uma certa forma ou de outra, a Austrália te traz essas considerações de você conseguir ali um caminho migratório, mas tem o foco. Busque pelas informações, converse com os especialistas, a Seven também está aqui para poder ajudar, e eu só agradeço por vocês terem participado também dessa live com a gente. É muito complexo falar sobre tudo, mas eu espero que vocês tenham pelo menos pego algumas informações aí referentes e que possam ser úteis para você no futuro lá no caminho dentro da Austrália. Legal, gente. Obrigado.